Amanhã tem Atlético Mineiro e Vasco às 9 horas, ao vivo no Sport TV, 9 da noite. E o Vasco reestreia no Brasileirão agora com todos os recursos da Sociedade Anônima do Futebol. 2023 marca o retorno do Vasco à Série A depois de 2 anos na segunda divisão. A primeira participação como SAF. 7 meses se passaram desde a transformação em Sociedade Anônima do Futebol. Mas a gente entende que é um processo. Não adianta eu te falar que eu vou mudar tudo com 3 meses, com 2 meses. Eu sei que a torcida é ansiosa, a gente entende a ansiedade da torcida, mas eu tenho que fazer isso dentro de um prazo que faça sentido. A atual gestão garantiu os salários em dia, fez melhorias no gramado de São Januário. Este ano, o Vasco aposta num elenco com caras novas. 14 jogadores foram contratados. O Vasco, no começo do ano, a gente fez uma das maiores janelas da história do Vasco. Acho que ninguém aqui vai ser contra isso. A gente foi muito criterioso nas aquisições de atletas. Eram atletas com potencial de crescimento, mas a maioria dos atletas já são realmente Copa do Mundo, você tem seleções. Esse ano, o Vasco gastou cerca de 100 milhões de reais na contratação de reforços. Em julho, na segunda janela de transferências, o clube pretende investir em pelo menos mais 2 jogadores para o elenco. No total, a 777 Partners se comprometeu a investir cerca de 700 milhões de reais em 3 anos. As mudanças dentro de campo estão apenas no começo. No Campeonato Carioca, a gente foi competitivo todos os nossos jogos. A gente chegou à semifinal, a gente terminou em terceiro. Entendo que o Vasco poderia sempre tem que entrar para brigar, mas é um processo. Na Copa do Brasil, infelizmente, a gente saiu. Assim como torcedor, a gente ficou frustrado com o resultado. Amanhã o Vasco começa uma nova caminhada no Brasileirão. O adversário será o Atlético Mineiro fora de casa. O time se prepara desde o dia 20 de março para a estreia no campeonato. E a partir desse momento, o foco total no início do Brasileiro, o foco total no nosso primeiro adversário, para a gente começar com o pé direito com uma grande estreia. A expectativa é que com a SAF, o Vasco dispute o Brasileirão na parte de cima da tabela. O projeto do Vasco não é para 2023. O projeto do Vasco se inicia em 2023. Então é o primeiro ano deste novo processo. Contratações, salário em dia e um projeto esportivo. Tudo com o objetivo de fazer essa imensa torcida bem feliz. Tá chegando a hora do torcedor vascaíno matar a saudade de ver o time em campo. Desde a eliminação para o Flamengo no Campeonato Carioca, no dia 19 de março, não joga oficialmente. Amanhã estreia no Brasileirão contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Expectativa muito grande de todos, do torcedor, do clube, de nós como grupo. Todos os jogadores gostam dos jogos grandes, isso é unanimidade em todos os clubes, em todos os lugares. É claro que enfrentar uma equipe como a do Atlético Mineiro sempre é um desafio importante, mas é um desafio que mexe com os jogadores de forma positiva, no sentido de mostrar o seu valor, de se reafirmar enquanto grupo, enquanto equipe. A partida vai servir também para matar a saudade da Série A. Depois de 2 longos anos na segunda divisão, o Vasco está de volta à elite. O último duelo foi diante do Goiás, em São Januário, no dia 25 de fevereiro de 2021. Até venceu, mas acabou amargando o 4º rebaixamento da história. Neste ano, a expectativa é completamente diferente. Num primeiro momento, a gente precisa ter os pés no chão e entender que a gente precisa contrariar as estatísticas, e quando eu falo das estatísticas é em relação às equipes que sobem, normalmente uma grande parte acaba descendo no final do ano. É também, de uma certa maneira, contrariar a estatística recente do clube, que oscilou demais nos últimos 10 anos entre subir e descer. Então a gente precisa enfrentar isso de frente, e é um cenário com o qual a gente não quer lidar. A gente quer passar por isso, acho que são essas primeiras etapas, e a partir daí, a partir do momento que a gente consegue ser competitivo e consegue uma consistência de rendimento, a gente pode ir pensando em etapas maiores. A equipe de Maurício Barbieri tem uma vantagem em relação a quase todos os adversários. Só o Cruz Maltino e o Cuiabá têm apenas o Campeonato Brasileiro no calendário. Eu acho que é possível que traga uma vantagem no sentido da gente conseguir ter um elenco mais descansado, vamos dizer assim, melhor recuperado entre as sequências dos jogos. Talvez no primeiro, segundo jogo isso não tenha um peso tão grande, mas com certeza, à medida que os jogos vão passando e os adversários vão tendo sequências maiores de 5, 6 jogos sem uma semana aberta, isso tende a trazer um desgaste, um peso importante, e a gente tem que saber usar isso a nosso favor, tentar manter a identidade de ser uma equipe intensa, agressiva, que propõe um jogo num ritmo elevado
e é possível que os adversários sintam isso em algum momento e a gente possa ter vantagem. Bom, Fernandão, Atlético Mineiro e Vasco, estreia do campeonato pro Vasco, você que jogou no Vasco, foi campeão na Série B no Vasco, subiu com acesso, capitão e etc. Não é uma estreia fácil. Barbieri tem esse discurso, né, que o Vasco está no caminho certo, etc. Qual o segredo para vencer esse Atlético Mineiro que acabou de ser campeão mineiro? Se defender muito bem, ser muito forte, muito agressivo nessa marcação e sair rápido nos contra-ataques. Usar a posse de bola quando for importante. Usar o Mineirão contra o próprio Atlético. Boa. Porque quando, a gente sabe, né, time grande, quando não tem a bola, quando tem dificuldades, a torcida acaba se voltando contra. Sabemos disso muito bem. Somos pós-graduados. Então, o Vasco é uma equipe competitiva, forte, e o Barbieri foi inteligentíssimo. Ele pode usar essa força física do Vasco contra os adversários num período mais longo, a médio e longo prazo, né? Porque o Vasco só tem o Campeonato Brasileiro pela frente. É pegar o limão, né, fazer uma limonada. Só tem um campeonato, vamos focar nele. Ah, mas o Atlético também não é isso tudo agora, não. Com o Cudê lá, tá derrapando pra caramba. Com quem? Com o Cudê. De quem? Cudê. Cudê. O Cudê do Atlético. Não, eu entendi. O Cudê do Atlético. É bom demais. Assim, não é aquele time que ganhou bastante coisa aqui, aquele time tão temido assim. Tudo bem que o Vasco tá no processo de reconstrução, mas eu acho que dá jogo. Eu acho que dá jogo mesmo sendo no Mineirão. Óbvio que para mim o favoritismo é do Atlético Mineiro, até por ter um cara chamado Hulk, né, que joga uma barbaridade, decide jogo. Mas eu acho que dá para competir. Pelo menos dá para competir. E um empatezinho lá não é mau negócio, não. Você tá falando de força física aí? Ou como é que... Alô, torcedores do Gigante. Hoje vamos falar sobre a estreia do time neste sábado, contra o Atlético Mineiro, lá em Belo Horizonte. O jogo não será fácil, pois o Atlético é um adversário forte, com grandes jogadores como Hulk, que já estão há um tempo jogando juntos. O Vasco, por outro lado, teve um mês de preparação após ser eliminado do Carioca e da Copa do Brasil. E agora só tem o Brasileirão para disputar. A expectativa é que o time chegue muito bem preparado para o jogo. Fisicamente e taticamente, depois de estudar o adversário e treinar os jogadores. Tempo para isso teve, né? Além disso, existe a possibilidade de que o Atlético poupe jogadores, o que pode beneficiar o Vasco. O técnico Maurício Barbieri está confiante e afirmou que o time vem forte e vai surpreender. Então, vamos torcer para que o Vasco faça um bom jogo, com força física e velocidade. E que jogadores como Pedro Raul e André Santos possam desencantar e voltar a jogar em alto nível. E esperamos que a dupla de zaga, Capasso e Léo, possa desempenhar uma boa parceria. E que o goleiro Léo Jardim traga segurança para o time. A estreia será às 21 horas no Mineirão e a torcida vascaína estará torcendo pelo time de coração. Vamos juntos em busca da vitória. Deixe nos comentários sua opinião e não esqueça de deixar seu like. Um ótimo dia e até a próxima. Tchau, tchau.